Mais um dia de treinos aqui no Ceará, hoje um tempo menor, acho que passou disso, uns 15 minutinhos, para a gente poder assistir o trabalho do Ceará, que começou como sempre tem começado, com o aquecimento e também nesse aquecimento algumas novidades. O aquecimento sob comando do Roberto Farias, que é o preparador físico do clube, e treinando com o grupo nesse aquecimento o Orejuela, o lateral direito recentemente contratado, jogador que veio do São Paulo por empréstimo. O atleta colombiano já se integra ao grupo alvinegro, embora não possa atuar até o dia 3 de julho. No dia 3, abre-se a janela de transferências nacionais, vai dar entrada aí no contrato do Orejuela e a partir de então o técnico Eduardo Barroca vai poder contar com ele em campo. Por enquanto, conta nos treinos, acho isso muito importante. Entendo que, já imaginou, se ele chegasse só no dia 3, ele precisaria de alguns dias para entender o trabalho, para entrar no time, para entrar no grupo. Ele estava treinando no São Paulo, mas não estava jogando. Então aqui ele treina com um grupo que vai jogar e assim que estiver regularizado, vai estar à disposição do treinador. Acho isso muito positivo. Quem também estava participando já desse aquecimento era o William Formiga. O atleta aqueceu normalmente com um grupo e depois um grupo à parte, um grupo que não eram os titulares, esse grupo foi trabalhar no campo, num dos lados do campo. O grupo principal ficou conversando com o Barroca no lado esquerdo, vamos dizer assim, da nossa posição de imprensa, e do lado direito foi trabalhar esse outro grupo e o William Formiga estava já nesse grupo, ou seja, ele já deixou aí a transição e já iniciou os trabalhos com a equipe do Ceará. Nesse grupo aqui de atletas que nos últimos dias não apareceram, que eu vou trazer as informações, o goleiro Richard não foi para o campo, provavelmente deve ter seguido depois que a imprensa não tinha mais acesso. O Luiz Otávio, nos últimos treinos, realmente não tinha aparecido, estava em tratamento. O Danilo Barcelos também não havia aparecido, está em tratamento. O Lucas Ribeiro normalmente tem aparecido, mas ele ainda está em tratamento, só que ele está fazendo alguns exercícios, alguns trabalhos de ativação física no campo. Nesses minutinhos que a imprensa teve condição, não apareceu. O Igor, atacante, também está em tratamento, não apareceu no campo. No caso do Igor, ele tem aparecido só para dar umas voltinhas, 2, 3 voltas ali em torno do gramado do Vovozão. Tem sido essa tônica nos treinamentos que a gente pôde acompanhar. Então, esses aqui praticamente fora do jogo. Goleiro Richard, zagueiro Luiz Otávio, lateral Danilo Barcelos, o Lucas Ribeiro a gente já sabia, não volta ainda, ele está tratando esse trabalho físico. Tudo isso ainda é um pós-cirurgia do joelho feita no ano passado de reconstrução dos ligamentos cruzados. O Igor também não apareceu no campo, não vai para o jogo, e o William Formiga, esse sim, possivelmente será relacionado. A gente não sabe ainda, porque não acompanhamos o treino inteiro, se ele ainda tem algum problema de participar de trabalho de enfrentamento. Se ele não tiver, então pode ir para o jogo. Se ele tiver algum problema nesse sentido, então ainda não teria essa condição de ir para a partida. Bem, conversaram ali com o técnico Eduardo Barroca. Como você vê aí nas imagens, um grupo foi ali conversar com o Barroca e eles conversaram muito tempo. E depois desse período, certamente foram fazer ali um trabalho tático. É um grupo com 10 atletas de linha, então dá a impressão que o time para a partida contra o Sampaio está ali. O Varley, o lateral direito, o Thiago Painçá, o zagueiro, o outro zagueiro Lacerda, o David Ricardo, que é zagueiro, mas nesse caso atuaria pela lateral esquerda, o Richardson, que está ali como um dos volantes, o William Maranhão, o outro volante, o Chay, e o Jean Carlos, os 2 meias que estavam inclusive sendo utilizados nos últimos jogos. O Eric e o Vitor Gabriel, que tem sido o centroavante preferido também nas últimas partidas. Então, deve ser esse 11 titular. Vocês notam que, a princípio, não tinha um goleiro ali com o grupo. Eu estava observando, vocês vão observar também, que os goleiros estavam no trabalho que eles normalmente fazem, até que teve um momento que o Bruno foi chamado. Então, no finalzinho ali, quando já chamavam a gente para deixar aquela zona de observação da imprensa, o goleiro Bruno, foi também fazer parte desse grupo e conversar com o técnico Eduardo Barroca. Certamente uma conversa, um papo
dos atletas que devem ser titulares diante da equipe do Sampaio Corrêa. Então, se o time é esse, Bruno, Varley, Thiago Painussá, Lacerda e David Ricardo, Richardson e William Maranhão, Chay e Jean Carlos, na frente, Eric ao lado do Vitor Gabriel. Então, as 3 mudanças para esse jogo são as 3 mudanças forçadas por problemas, contusão ou suspensão. Contusão, no caso do Richard, com o Bruno entrando, no caso do Danilo Barcelos, com o David Ricardo entrando. Suspensão, no caso do Kaique, volante, mas vinha jogando na lateral direita. E o Varley foi o jogador que conversou com o Barroca, que é lateral direito. Então seriam essas as 3 alterações na equipe do Ceará para essa partida contra o Sampaio Corrêa. O time ainda treina neste sábado pela manhã no Vovozão. À tarde, a viagem até São Luís do Maranhão, já na tarde do dia anterior ao jogo, porque é uma viagem muito rápida, pouco mais de 1 hora. Então o grupo viaja e já fica concentrado, não haverá treino em São Luís, o último treino aqui mesmo no Vovozão. Então treino definitivo, treino final nesse sábado pela manhã, e a equipe no domingo, 3h30 da tarde, enfrentando o Sampaio Corrêa. Nosso pedido, sugestão, que você acompanhe o Futebolês. A gente, a partir das 3h30 da tarde, aliás, a partir das 3, né, meia hora antes do jogo, que é às 3h30 da tarde, às 3 da tarde, já estará acompanhando aí com todas as informações desse Sampaio Corrêa e Ceará pela Série B do Brasileiro, já na 13ª rodada da competição. Valeu, galera!